Bom dia, Elisandra Riguer por aqui, mais um tempo com vocês, nesses dias especiais que nós nos colocamos na presença do Senhor, onde permitimos que Ele fale ao nosso coração, que Ele venha com intensidade, com força, e eu te entrego, Senhor, esse momento. Fala ao nosso coração, Jesus, que não seja eu, Deus, mas seja a Tua presença poderosa na vida do meu irmão e da minha irmã, que Tu esteja tocando, Senhor, cada coração. Queridos, hoje uma palavra falou ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Quantas vezes você já olhou para o seu casamento e se perguntou, por que não é como eu imaginei? Porque muitas vezes nós imaginamos que vai ser um conto de fadas ou algo incrível. Um lar cheio de alegria, um cônjuge super atencioso, passeios românticos, palavras doces, parceria em tudo. E do nada, não é nada disso. A realidade veio dura. Brigas por pequenos motivos, silêncios constrangedores, a indiferença fazendo parte da nossa casa, essas indiferenças que doem mais do que gritos, a rotina que esfria o que era paixão, a falta do desejo sexual como era no começo. Pois é. Muitas vezes nós nos frustramos com aquilo que nós pensamos. As frustrações se acumulam no nosso coração. Existe alguém na Bíblia que sonhava com algo muito bom, com algo muito legítimo diante de Deus. O nome dela era Ana. A Ana queria um filho. Tudo que ela queria era um filho. E os anos se passavam e o ventre dela continuava vazio. Ela era motivo de chacota pela outra esposa do seu marido. Ela tinha gerado uma expectativa tão grande no seu coração que parecia impossível, e isso trazia a ela dor, lágrima, um sentimento de impotência. Essa história é linda e está lá em 1 Samuel 1, do 5 ao 7. E muitas vezes, quando nós olhamos para dentro de nós, nós podemos criar expectativas, assim como Ana criou expectativas. Algumas expectativas são legítimas, justas, como era a de Ana, agora outras são totalmente irreais. Nós esperamos muitas vezes que o nosso cônjuge adivinhe as nossas necessidades, que ele ou ela nos complete assim, de uma forma plena, que nos entenda sem que abrimos a nossa boca. E quando isso não acontece, nós ficamos decepcionados. Às vezes, sem perceber, nós cobramos do nosso esposo, da nossa esposa, algo que ele nem tem condições de nos dar. Sabe o que a Ana fez? Eu quero deixar isso de testemunho para você. A Ana, ela se derramou diante de Deus. Eu também não tinha o casamento que eu esperava. E eu estava quase desistindo quando algo dentro de mim, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, me ensinou. Ele disse, ora pelo seu marido. Então, ele me apresentou algumas pessoas que me fizeram orar, que me fizeram acreditar que talvez isso fizesse efeito. E então, assim como Ana, ao invés de eu ficar presa aquelas frustrações ou até acabar com o meu casamento, eu levei a minha dor ao Senhor. Levei diretamente aos pés dele, porque ele era o único que poderia restaurar a minha esperança. E hoje, com esse meu pequeno testemunho, o Espírito Santo, ele está nos convidando a fazer o mesmo. Ele está aqui para te dizer, ei, coloca as suas expectativas diante de Deus. Se derrame diante do Senhor. Tudo aquilo que você idealizou no seu coração, coloque diante do Senhor. O casamento, ele não foi feito para ser o lugar onde o outro realiza todos os nossos sonhos. Não. Infelizmente, não. É no relacionamento com Deus, com o nosso Pai do céu, que nós encontramos paz, que nós encontramos direção e sabedoria para amar, para perdoar e para recomeçar. É somente dessa forma. Hoje eu quero
que você decida no seu coração. Escolha alguma expectativa frustrada, algo que decepcionou você, que falou, cara, se isso acontecer de novo, chega. Eu quero que você escolha essa expectativa do seu casamento e leve em oração a Deus. Peça a Ele um novo olhar para o seu cônjuge. Eu pedia, Senhor, transforma o meu marido num sacerdote. Senhor, transforma o meu marido num sacerdote. Senhor, transforma o meu marido num sacerdote. E o Senhor começou a colocar dentro do meu coração um novo olhar para o meu cônjuge. E Ele me mudou, e Ele me moldou. E Ele fez comigo aquilo que eu achava que era necessário no outro. Ele transformou o meu olhar com o meu marido. Saiba que Deus vai fazer isso com você, mas você precisa se colocar nesse lugar de orar, de pedir, porque o Senhor faz. Vamos orar? Senhor Deus querido, nós queremos hoje diante de Ti reconhecer as frustrações que nós temos carregado no nosso casamento. Às vezes nós esperamos do nosso cônjuge aquilo que só Tu, Deus, pode suprir, assim como Ana, Senhor, só Tu supriu na vida dela aquilo que só Tu podia fazer, assim como Tu fez na minha vida, Deus, que nós possamos estar aprendendo a alinhar as nossas expectativas no Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a amar de forma mais leve, a perdoar, a não ter tanta cobrança, a não idealizar tanto, Senhor, que essas novelas, que filmes que nós assistimos, Senhor, não venham a criar em nós uma ideologia de casamento perfeito. Senhor, nós precisamos da Tua força, nós precisamos do Teu amor, a Tua graça e a Tua unção sobre as nossas vidas, para que o nosso coração seja totalmente moldado em Ti. Restaura a nossa esperança, Pai. Aquece o nosso coração. Nós Te entregamos e nós Te pedimos por essa semana que Tu esteja derramando o Teu poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.